Aleluia. Eu confesso que eu sempre venho com um papel pronto aqui. Mas eu vou falar o que ele quiser falar. E você quer ouvir o que ele quiser falar para você? Está disposto a ouvir? E um dia eu estava ali cantando e o Senhor falou assim: até o pardal encontrou casa. E a andorinha encontrou ninho. Até o pardal encontrou uma casa. E Deus quer que nós encontremos esse lugar nele. E a gente está numa busca incessante, procurando algo. E o Senhor quer nos preencher com a sua glória, com o seu manifestar. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo de número 84. Até o pardal encontrou uma casa. Até a andorinha fez ninho para si. Nós queremos encontrar os teus altares, Senhor. Chorocomiandalas, soriandalas. Chorocomiandalas. Choromanas, soriandalas. Até o pardal encontrou um abrigo para si, e a andorinha encontrou um ninho. E o Senhor quer que nós encontremos os seus altares. Aleluia. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, para a sua prole, junto dos seus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da iniquidade, da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dá graça, dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Esse salmo já é uma oração, irmãos. O salmista estava observando até o pardal encontrou casa. E a gente está num sentimento de procura, de se encontrar. Aí ele falou: e eu encontrei os teus altares, Senhor. Tem aquele hino que diz assim: vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. É esse sentimento que nós temos que ter, irmãos. Ele olhava e falava: até o pardal encontrou casa, e a andorinha fez o seu ninho. E nós temos que encontrar esses altares do Senhor nas nossas vidas. Quando nós falamos de casa, é o lugar para onde a gente volta todo dia.
É um lugar de abrigo, um lugar de descanso. E o Senhor quer nos dar isso essa noite. O Senhor quer te dar isso essa noite. Aleluia. Bem-aventurados os homens que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Quando falamos aqueles que habitam em tua casa, não estamos falando de um templo físico. Quem entende isso? É uma habitação na presença do Senhor constante. É uma habitação onde eu sou íntimo dele e ele é íntimo de mim. Onde eu conheço o Senhor, onde eu descanso no seu cuidado, onde eu entendo o seu cuidado por mim. Porque até o pardal encontrou isso e até a andorinha encontrou isso. Que você hoje encontre os altares do Senhor, para que você vá até ali para o descanso. E aqui diz assim: o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. E eu fui procurar o que dizia, o que significaria esse vale de Baca. Diz que é um lugar difícil, sofrido, árido. Esse é o vale de Baca. Mas diz que mesmo nesse vale de Baca tem uma fonte, e a chuva também enche os tanques. É você entender o cuidado do Senhor, que quando você encontra os altares do Senhor, quando você faz uma habitação no Senhor, quando você está com o Senhor e Ele em você, agora você é o sacrifício vivo que se rende a Ele. E mesmo que você passe pelo vale de Baca, onde é seco, é árido, é sofrido, mas diz que lá havia uma planta. Lá nesse vale de Baca havia uma planta, e que dava um bálsamo. Você entende que podemos passar pelo vale de Baca, mas no vale de Baca a fonte, a água, no vale de Baca há bálsamo. E bálsamo que cura, que sara, que restaura, que limpa, que liberta e que transforma. Aleluia! Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Aleluia! Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Sabe o que é Deus contemplar o seu rosto? É grande demais, é maravilhoso. Todo domingo, quando eu tenho culto, é dado aquela bênção no final, né? Que resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Aleluia! Mesmo no vale de Baca, onde é árido, é seco, rios podem surgir dali. Quando encontramos o Senhor, porque mais vale um dia nos seus atos do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. É esse lugar que eu falo para você. Não é apenas um culto. Não é apenas 2 horas, 1h30 de culto. É um relacionamento com o seu Deus, com o seu Pai. É um relacionamento diário com Ele. Eu tenho muito pedido ao Senhor. Eu quero viver isso. Nós precisamos viver isso. Irmãos, eu já preguei amor sem ter amor. Porque eu conhecia a palavra e sabia que lá havia amor. Eu já falei de tantas coisas, porque eu sabia que estava aqui. Mas chegou um momento que eu falei: Senhor, eu não quero que seja só uma palavra. Porque o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser cartas escritas por Deus, onde todos olharão para nós e lerão as verdades dentro de nós. E quando o salmista encontrou o Senhor, ele encontrou essas verdades dentro dele, porque a verdade do Senhor está dentro de você e não fora de você.
A palavra do Senhor está dentro de você e você tem que colocar essas verdades do Senhor para fora. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Qual é a verdade de Deus? Não é a minha alma estar abatida. A verdade de Deus é: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Essa é a verdade de Deus. A mentira da alma é: por que estás abatida? Por que estás sofrendo? Você está sofrendo. Você não vai conseguir. Mas no vale de Baca há bálsamo. Porque as verdades de Deus que diz: ainda o louvarei. Espera em Deus. Essa é a verdade. A alma não. A alma é enganosa. É mentirosa. Aleluia. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Ele não negará bem algum. Procura andar reto diante do Senhor. Procura andar reto diante do Senhor. Com o seu coração em retidão ao Senhor. Porque não é o quanto você sabe dessa palavra. É o quanto você vive o que está dentro dessa palavra. Não é o quanto você sabe. Você pode saber muita coisa. Até o diabo citava a palavra para Jesus. Porque ele conhece a palavra. Mas é o quanto se vive aquilo que está dentro dessa palavra. E isso tem que ser uma oração para nós. Eu quero viver o que está dentro dessa palavra. E onde nós iremos encontrar isso? Nos átrios do Senhor. Em conhecê-lo. Em experimentar dele. E todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, nós somos afrontados. Nós sofremos afrontas. Muitas vezes para nós desistirmos, para a gente parar. E um dos grandes exemplos disso é o profeta Elias. E hoje eu quero falar também de uma passagem bem conhecida a respeito daquele momento dos profetas de Baal. Vocês lembram? Era um momento ali que Elias estava sendo desafiado. E hoje, em pleno século 21, nós estamos sendo desafiados. Nós estamos sendo desafiados porque, independente de uma doença, independente de qualquer coisa, nós temos que provar que nós cremos em Deus. Nós temos que provar que, independente de tudo que aconteça, nós ainda confiaremos no Senhor. Porque ali, naquele lugar, havia um povo que antes adorava o Senhor, ao único Deus. E eles começaram a seguir aos deuses de Jezebel, que é um espírito maligno, que hoje tem agido nessa geração, que é o espírito do engano, da mentira. E Jezebel trouxe consigo ali naquele reinado todos os seus deuses. E trouxe todos os profetas de Baal com ela. E Elias, ele se sentia ali sozinho. Ainda que existiam outros profetas. Mas a todo momento ele era desafiado. Porque as pessoas diziam: Baal é Deus. Baal é o nosso Deus. Então Elias, chegou um momento que ele disse: caia fogo do céu. Então é o que nós vamos ler agora. Abra lá em 1 Reis 18. Aleluia. A partir 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Aleluia. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente.
Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaço e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias fez-os descer ao rio de Quizon, e ali os matou. Esses profetas estavam ali afrontando ao servo do Senhor. E aí, Elias foi ali para um confronto, né? Porque muitas vezes nós somos confrontados pelo inimigo. E aí começou um processo, né, irmãos? Porque o altar estava quebrado. O altar estava com pedras caídas de um lado, caídas de outro. Muitas vezes nós estamos pedindo para o Senhor: manda fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor. Manda, eu quero ser cheio. Mas para o fogo vir precisa haver reparação no altar. Precisa haver reparação no altar. Porque a gente veio para a igreja e aceitou Jesus. E a gente sabe que a gente tem a salvação em Jesus Cristo. Só que a gente continuou carregando um monte de coisas. A gente continua carregando um monte de coisas. E Elias foi lá. E às vezes o processo é demorado, porque ele teve que reconstruir aquilo que estava quebrado. E diz aqui que o altar estava quebrado. E às vezes nós estamos clamando ao Senhor por um milagre lá na nossa casa, um milagre na nossa família, um milagre em alguma parte das nossas vidas. Mas a gente já está clamando por fogo sem reparar o altar primeiro. E o fogo não vai vir se o altar não for reparado. E nós temos que pôr em ordem o altar que está quebrado. E aí o altar quebrado, porque para Deus a gente não faz qualquer coisa. Para Deus tem que ser o melhor. Então eu vou pôr uma pedra em cima de uma pedra. Eu vou encaixar pedra por pedra. Eu vou ver o que precisa ser tirado, o que precisa ser colocado. Por isso que quando você encontra o altar do Senhor, Ele vai te mostrando aquilo que precisa sair da sua vida. Aquilo que está com uma rachadura, que está com uma trincadura, que precisa ser consertado. E a gente acha: eu já tenho a salvação. Eu vou para o céu. Eu faço obra de caridade. Eu sou boa, eu não maltrato ninguém, eu não brigo com ninguém. Eu sou bonzinho. Mas o fogo ele não virá se o altar não for reparado. E aí ele começou ali a arrumar aquele altar. E Deus é tão bonito, porque é 12 pedras, 12 tribos. São detalhes. Por que Deus tem que fazer 12 pedras, 12 tribos e números? Porque Deus é detalhista em tudo. E Deus não aceita qualquer coisa. E a gente acha que para Deus pode ser qualquer coisa, pode ser de qualquer jeito. Eu vou fazer de qualquer jeito. Não. O altar precisa de reparação. E só quem vai mostrar isso para você é Deus. Eu não preciso falar para você, você precisa reparar isso na sua vida, viu? Você precisa tirar isso, eu não preciso falar para você. Porque quando você se aproxima de Deus, você consegue se enxergar melhor. E você começa a ver as suas impurezas, as suas imperfeições. Porque Deus, Ele não te aponta, mas Ele te fala: o altar está quebrado, filho. O altar está quebrado, filha, precisa de reparação. E aí Ele começou a fazer todo aquele processo, juntando as pedras, arrumando aquele altar.
E então ele armou a lenha, ele dividiu o bezerro, ele jogou água. O que significa água, irmãos? A palavra do Senhor. É ela que vai nos esquadrinhar, que vai nos limpar, que vai nos lavar. Numa época de seca, ele começou a derramar muita água sobre o altar. Como derramar água para depois vir fogo? Porque Deus trabalha assim. Primeiro vem a água para depois vir o fogo. Para nós a gente vem o fogo e depois a gente apaga com água, não é verdade? Deus é tudo ao contrário, porque Deus é assim. Ele faz o jeito dele. Aí joga a água. Primeiro conserta o altar. Arruma a lenha. Corta o animal. Vai arrumando tudo. Você vê que é um processo que muitas vezes nós temos que passar na nossa vida para entender a vontade de Deus. Para que o fogo venha sobre nós. Para que o fogo consuma o holocausto. E foi necessário ele fazer todo esse processo. Talvez todo mundo falava, por que isso? Porque a gente sabe que essa época aqui era a época de secar. Fazia 3 anos e meio que não chovia. E vai Elias e desperdiçar um monte de água. E joga água, pega mais água, joga água. Para quê? Então quando você for fazer alguma coisa, as pessoas vão falar, para que isso? Não é necessário. Mas foi Deus que falou, foi Deus que mandou. E eu vou obedecer a quem? Na afronta, eu vou fazer o que o Senhor mandou eu fazer. Ainda que isso não pareça necessário. Mas se Ele mandou, eu vou fazer. Porque importa para mim agradar ao Senhor. E aí ele foi fazendo todo aquele processo. E aí ele fala essas palavras aqui. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Você entende que ele fez tudo o que o Senhor pediu para ele fazer? E às vezes a gente quer que Deus faça tudo o que Ele vai fazer, mas nós não queremos fazer o processo que Ele quer que nós façamos. Chega um tempo que eu não tenho que falar o que Deus faz, porque isso Deus... A palavra do Senhor diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Mas está chegando um tempo de eu viver exatamente aquilo que eu acredito que seja verdade. Está no tempo de eu viver isso na minha vida. E não ser mais uma teoria do que Deus faz, mas ser uma verdade dentro de mim. Porque agora eu vivo isso. E ele falou, Senhor, para que todos saibam que há Deus em Israel. Eu fiz todas essas coisas conforme a Tua palavra. E às vezes, irmãos, nós somos acomodados. As afrontas vêm sobre nós e nós nos acomodamos. Porque dá trabalho arrumar o altar. Dá trabalho cortar lenha. Dá trabalho buscar água. Vamos fazer como está mesmo o altar? Jesus vai voltar e eu vou subir assim mesmo. Só que Deus quer nos moldar. Até o pardal encontrou casa. E até a andorinha. E nós estamos procurando ainda. Onde estão os seus altares, Senhor? Aonde estão os teus altares, Senhor, Deus meu? Aí sabe o que o Senhor fala? O meu altar está dentro do seu quarto quando você fecha a porta e vem falar comigo. O meu altar, o seu altar está quando entramos no nosso carro e vamos dirigindo falando com Ele. Não é mais um culto. O Senhor quer que nós mudemos muitas coisas nas nossas vidas. Que nós sejamos verdadeiramente a luz do mundo e o sal da terra. Porque às vezes no trabalho onde a gente trabalha, ninguém gosta da gente. Ninguém. Ninguém quer ser crente como eu. A minha família muito menos. Caia fogo do céu, Senhor, para que todos vejam
Para que todos vejam que verdadeiramente Tu és Deus em Israel. Para que todos vejam na minha casa verdadeiramente que o altar do Senhor seja restaurado na sua vida. Que verdadeiramente esse altar que está quebrado, aquilo que para você é só um comportamento, para mim é só o jeito que eu sou. Mas Deus, se o Senhor quer eu diferente, eu quero chegar lá amanhã e ser diferente lá. Porque as pessoas têm que ver Jesus em mim. Elas não têm que ver eu falando Jesus é bom, se eu não sou boa. As pessoas não querem ouvir Jesus cura, se eu não tenho coragem de falar assim, vem aqui, eu vou orar para você, porque o meu Jesus tem o poder de curar você. E eu não preciso pegar a pessoa e falar, vou trazer para o pastor, porque o pastor vai orar para você. Porque o meu altar restaurado faz com que eu faça aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu oro, e aquela pessoa é curada. Porque o poder não está em mim, o poder é dele. Porque a gente está 20 anos na igreja, e se alguém chegar para mim e falar assim, ore porque eu estou doente, eu falo, espera aí, eu vou ligar para alguém para orar por você. Espera que eu vou ligar para essa pessoa que ela faz uma oração poderosa. Por que você mesmo não ora? Porque você não ora nem mesmo para você muitas vezes. Às vezes eu não oro nem para mim. Então é o momento, irmãos, da gente mudar a nossa postura. Porque lá naquele lugar estava um ambiente onde Baal era adorado. E hoje, aí fora, eles estão adorando qualquer coisa, menos ao Deus de Israel. Só que o fogo só virá sobre essa nação, sobre Porto Feliz, sobre a minha casa, quando eu restaurar o altar do Senhor. Deus, eu quero restaurar. Porque não foi Deus que desceu do céu para restaurar o altar de Elias. Foi Elias que teve que juntar pedra por pedra, cortar lenha e fazer todo o processo que tinha que ser feito. Às vezes a gente vai ter que pedir perdão. Às vezes a gente vai ter que mudar a postura. Às vezes a gente vai ter que falar, Senhor, eu quero ser real. Eu quero ser mudado. Isso é nós que temos que buscar. O Senhor não vai descer do céu para restaurar o altar. Porque os seus vizinhos têm que olhar lá na sua casa e ver a glória de Deus lá. E querer ter uma família que nem a sua. E não ser um pé de guerra. Que a turma fala assim, olha lá, pegou a Bíblia, agora vai para a igreja, estava brigando até ontem. Por isso que eu disse, eu já falei de amor sem viver amor. Eu já falei de muitas coisas, mas chega um momento que eu quero viver o que a Bíblia diz. A verdade das palavras do Senhor. Eu não sou perfeita. Você também não é, mas vamos buscar juntos. Vamos buscar junto, consertar o nosso altar ao Senhor. E sermos verdadeiramente luz do mundo, sal da terra. Onde as pessoas olharão para nós. E a gente vai ser uma carta escrita pelo Senhor. Onde todos, a gente não vai precisar falar. Porque todos vão ler. Todos vão olhar e vão ler. Ah, Senhor, dá-nos esse coração. Até o pardal encontrou esse lugar. E até a andorinha fez o ninho. Aleluia. E aí aconteceu tudo isso que vocês sabem, né, irmãos? Aí ele falou, responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, é Deus, que fizeste tornar o teu coração para trás. E aí caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Até o pó. Porque quando Deus vem, quando você tem essa vontade, Deus vai arrancando tudo.
E o fogo consome tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que te prende. Aleluia. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não foi nem Elias que começou. Porque eles já viram, eles já começaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí, só depois disso, né, irmãos? O altar reparado, a lenha, tudo, e aí veio o fogo. E só depois, eles levaram aqueles profetas de Baal para um lugar ali, de Quilom, e ali os mataram. Porque você só vai ter autoridade aonde você estiver liberto. E aí eles tiveram ali autoridade para destruir todas aquelas afrontas do Senhor. Então o Senhor vai te dar autoridade, porque o fogo descerá sobre o altar, porque o altar foi reedificado, reestruturado. Então o fogo virá sobre o altar. E aí, como eu disse, né, irmãos, havia seca ali. E aí vem aqui no versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do monte Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Acabe aqui é uma representação do mundo. A palavra do Senhor diz: como foi nos dias de Noé, será nos últimos dias. E o que as pessoas estão fazendo hoje? Casando com um, casando com outro, casando, porque fala lá, eles casavam e davam-se em casamento. Como foi no dia de Noé, será os dias da volta do Filho do Homem. E eles comiam e bebiam. E a vida estava passando. E isso é a representação de Acabe aqui. Porque Elias falou para ele, vai lá, vai comer. Porque tem gente, irmãos, que eles não querem nada com o Senhor. Tem uns que querem, estão famintos, e tem outros que são Acabe. Mas sabe o que Elias foi fazer? Ele foi para o Monte Carmelo e ajoelhou e colocou o rosto no meio do joelho. Porque agora, com tudo que está acontecendo, parece que as pessoas não se apercebem. Elas ainda estão casando, comendo, bebendo e dando em casamento. E a seca, e a praga. E o que Elias foi fazer? Ele ajoelhou e colocou o rosto entre os joelhos. Essa é a posição que a igreja deveria estar nesses dias. De joelho e com o rosto aqui, ó. Quando eu era jovem, eu tinha o meu joelho calejado de tanto que eu orava. Vai ver o meu joelho, é lisinho agora. A gente não quer passar horas. Mas Elias largou tudo e subiu no monte para orar. Você não precisa subir no monte. Mas nós temos que nos levantar como igreja do Senhor. Entendendo os tempos que estamos vivendo. Como foi no tempo de Noé. Como foi no tempo de Jó. Será a vinda do Filho do Homem. E pela iniquidade aumentar, o amor de muitos se esfriariam. E é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas nós iremos consertar o nosso altar. Nós iremos pedir, Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu quero uma mudança na minha vida, Senhor. Talvez eu tenha sido todo esse tempo só um religioso que vinha na igreja aos domingos.
E isso se tornou um costume na minha vida. E eu deixei tudo entrando. Porque eu vou para o céu mesmo. Mas o Senhor quer nos restaurar, nos curar, nos limpar, nos transformar. Para nós sermos como Elias, que dobrava o seu joelho e clamava. Ele tinha acabado de fazer, visto Deus descer fogo do céu. Ele tinha acabado de ver os milagres do Senhor. Ele precisava subir no monte para orar de novo. Aí ele sobe lá. E aí ele fala para o moço dele, no 43. E disse ao seu moço, sobe agora e olhe para a banda do mar. E subiu. E olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe, e disse a Acabe, aparelha o teu carro e desce, porque para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Ele não parou de orar enquanto a chuva não veio. E ele falou para o moço, vai lá e veja. E o moço ia, não tem nada. Vai de novo. Quando foi a 7ª vez, o moço veio e falou, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então você talvez esteja orando por uma causa, por algo, e você não esteja vendo nada. Mas uma nuvem do tamanho da mão de um homem é suficiente para vir raios, trovões, nuvens, chuva e o milagre acontecer. Porque agora eu vivo pela fé no Senhor. Porque agora eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Não foi só a andorinha e o pardal que encontrou. Eu encontrei os teus altares. Que você se renda ao Senhor hoje como um sacrifício vivo perante Ele. Porque antes tinha que ser sacrificado algo, um cordeirinho. Mas hoje nós sejamos esse sacrifício que irá se entregar ao Senhor. Que não mais viva eu, mas Cristo vive em mim. Para que todos saibam que Deus é Deus em Israel. Para que todos saibam que Deus é Deus lá no meu lar. Para que todos saibam que Porto Feliz é do Senhor. Que o Brasil, que eu e você possamos fazer essa diferença nesse tempo.